boa tarde. Estamos de volta em mais uma edição do programa Conversa na Uninasal. Hoje nossa conversa interessa bastante a você, a todo mundo nesse Brasilzão de meu Deus. Reforma da Previdência. Vai mexer no seu bolso, na quantidade de anos que você vai trabalhar. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse assunto, reforma da Previdência, que está todo dia no noticiário, está Brasília rolando todo dia, é emenda para cá, emenda para lá. E aí, vamos saber como é que funciona essa reforma da Previdência com Rômulo Saraiva, que é advogado, especialista em Previdência, pós-graduado e mestrando em Direito Previdenciário. Boa tarde, Rômulo, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui participando dessa live e podendo também ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas nessa área do Direito Previdenciário. Ok, muito obrigado pela sua presença. Também conosco André Torquato, que já é figurinha aqui, já veio aqui várias vezes conosco, mestre em Direito do Trabalho, Teoria Social Crítica, advogado e professor aqui da Uninasal. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Boaventura, boa tarde, professor Rômulo. É um prazer estar aqui novamente, como sempre. E você já está aí do outro lado, sabe que pode participar com a gente, se tiver alguma dúvida. Só não peça para a gente fazer as contas de quanto tempo falta para você se aposentar, que é um pouco mais complicado, a calculadora não está aqui. Complicado. Somos todos da área das ciências sociais, não somos de exatos para fazer uma conta rápida. Mas tire sua dúvida, faça sua pergunta, porque tem vários tópicos dessa reforma, para um tipo de profissão é de um jeito, para outro tipo de profissão é de outro, mexe com militar, não mexe. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas agora sobre isso. E aí eu queria entender, uma coisa que até agora eu não consigo entender. Em que pé está a tramitação dessa reforma? Está no Senado, está no Congresso? O Congresso e o Senado é a mesma coisa? Como é isso? Veja, ela foi aprovada já em primeiro e segundo turno na Câmara, porque uma proposta de emenda constitucional, ela tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara e depois em 2 turnos no Senado. Ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara, tá? Em cada turno tem que ter aprovação por 3/5 dos membros da Casa. Então ela já foi aprovada. Em primeiro e segundo turno na Câmara já vai ser encaminhada para o Senado e votada no Senado. Acredito eu que até mais rapidamente do que foi na Câmara. E aí, como é a situação hoje da Previdência Social? Como é que as pessoas podem se aposentar hoje? O que é que está valendo? Veja, hoje as regras, basicamente o tempo de contribuição hoje é 35 anos. Na verdade, quanto a isso, não houve mudança a priori. O tempo, teoricamente, ainda é 35 anos para se aposentar por tempo de contribuição. Mas aí vai variar de acordo com o valor da sua aposentadoria, vai variar de acordo com a quantidade de tempo que você contribuir. De modo que você só vai ganhar 100% do valor que hoje você ganharia se você contribuir por 40 anos. E, além disso, você tem a idade mínima para se aposentar, que agora é de 65 anos, será, né, a partir da aprovação final da emenda, será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Né? Mas hoje, Rômulo, tem alguma data, a idade mínima para se aposentar ou só o tempo de contribuição? Tem negócio de uma fórmula de 95, 98, 95? Pois bem, a reforma ela é extremamente abrangente. Então, quando a gente está falando aí da PEC número 6 de 2019, a gente está mexendo num quantitativo enorme de pessoas. Mas, na verdade, eu ainda não queria falar da PEC, eu queria entender um pouquinho como é hoje, para a gente ver, não andar na nossa conversa, como é que vai ficar. Hoje, então, se aposenta com quantos anos? Pois bem, na parte da reforma que diz respeito ao INSS, existe a aposentadoria por idade, né? Os trabalhadores urbanos, que seria com 65 anos e 60 anos, homem e mulher respectivamente, e o mínimo de 15 anos de contribuição. Os trabalhadores rurais teriam a perspectiva de se aposentar por idade, com 60 anos de idade e 55 anos, homem e mulher respectivamente, e provando que trabalhou 15 anos na roça, né? Não necessariamente que tenha vertido contribuições ao INSS. Também existe a aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos o homem, 30 anos a mulher, e se a pessoa tiver esse tempo mínimo, independente da idade, ela consegue se aposentar, ainda que sofrendo a depreciação financeira do fator previdenciário. A mulher começou aos 20 anos de idade, com 50 anos ela pode se aposentar. Ela vai ter um cálculo em que vai levar em consideração a alta expectativa de vida dela, e quanto mais ela viver, maior será o prejuízo na renda dela. Dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, desde 2015, existe uma subespécie, né, que se adota um método de cálculo diferente,
que é justamente o que você tocou, em que se conjuga idade e tempo de contribuição para que você não sofra qualquer prejuízo em relação ao fator previdenciário. Então, é a chamada aposentadoria por tempo de contribuição com fator 85-95 progressivo. Nesse ano de 2019, essa progressividade afeta as mulheres com 86 pontos. Cada ano de envelhecimento representa um ponto. Então, toda vez que a pessoa faz o aniversário, bate lá os parabéns, a pessoa está completando um ponto. E cada ano de contribuição, os 12 meses de contribuição também, nesse sistema de pontuação, corresponde a um ponto. Então, hoje, no ano de 2019, as mulheres que quiserem se aposentar por tempo de contribuição sem qualquer prejuízo, teriam que alcançar esse total de 86 pontos, dos quais seriam formados 30 anos de contribuição, que é o exigido para a mulher, em que os 30 anos se converteriam em 30 pontos, e a idade de 56 anos, que cada ano correspondendo a um ponto vai ser 56 pontos. O homem precisaria, nesse ano de 2019, completar 96 pontos, dos quais um mínimo de 35 anos de contribuição, corresponderiam a 35 pontos, e 61 anos de idade, que seriam 61 pontos. Esse sistema de pontuação é importante destacar para quem está com a calculadora na mão, fazendo as contas para ver se consegue se aposentar antes da reforma, que está com a perspectiva de demorar aí 45 a 60 dias. Então, isso pode atravessar o mês de setembro, começando ali no início de outubro. Então, quem está aflito, né, de poder encerrar esse assunto antes da reforma ser promulgada no Diário Oficial, preciso levar em consideração que, nesse sistema de pontos de 86 e 96, é totalmente diferente do sistema de pontos que a PEC trata. Algumas pessoas estão misturando as coisas e achando que a pontuação da qual a PEC se reporta, que ela fala, é a mesma coisa. Esse sistema de pontos que eu acabei de narrar, ele vai morrer assim que começar a criação da PEC. Né? Embora a PEC também tenha um sistema de pontos, mas é totalmente diferente e muitas vezes termina causando mais prejuízo o sistema de pontos da PEC do que o vigente. Então é preciso o ouvinte ter cuidado, né? O leitor, o telespectador precisa ter cuidado em relação a essa comparação. Eu já ouvi muitos analistas, inclusive da área da economia, dizer que essa reforma é o pontapé necessário para a retomada do crescimento da economia brasileira. Vocês concordam com isso? Veja, Boaventura, realmente eu não consigo concordar com esse tipo de argumento. Pelo seguinte, nossa economia está em grande parte associada diretamente ao poder aquisitivo da população, certo? Ora, um país, para se desenvolver de forma consistente, precisa ter um mercado interno forte. Né? Você não pode querer um país que se desenvolva olhando apenas para o exterior, buscando dinheiro apenas do exterior. Então tem que ter um mercado interno forte. Veja, essa reforma, na medida em que ela atrasa a aposentadoria e diminui também o valor final da aposentadoria, já que você você só receberá o valor completo com 40 se você possui 40 anos de contribuição. Então, de uma forma ou de outra, vai reduzir o poder aquisitivo da grande maioria da população, da maioria esmagadora da população. Você reduzindo o poder aquisitivo da população, você vai diminuir o poder aquisitivo do mercado interno e, naturalmente, a quantidade a economia, naturalmente, vai sofrer com isso. Veja, você tem regiões mais afastadas no Brasil, no interior, onde as pessoas, as regiões, aquelas localidades, elas vivem em torno dos benefícios do INSS, seja aposentadoria, seja outros benefícios. Vivem em torno dos benefícios, a economia gira. Então, você imagine que você vive numa região dessa, e você monta uma loja, você monta uma coisa, uma venda, uma coisinha assim. Veja, essa sua venda já não vai mais existir, num cenário onde as pessoas têm um poder aquisitivo muito menor, compreende? Então, assim, realmente, não me parece assim. Agora, o argumento daqueles que defendem que haverá uma retomada econômica é que isso irá atrair investimentos. Mas veja bem, investimento é uma coisa que vem e vai embora. Você não investe numa coisa para deixar o seu dinheiro lá a vida inteira. Você investe para depois tirar, não é verdade?
Então, o investimento é uma coisa que não enriquece o país diretamente, apenas de uma forma extremamente indireta. E veja, um país, como eu estou dizendo, um país que não tem um mercado interno forte, por que eu vou investir por tanto tempo nesse país? Eu vou investir e depois tiro o dinheiro rapidamente, o mais rápido possível. Então, realmente, você vê a Bolsa de Valores, ela tem alta, né? Quanto mais perto se fica da aprovação da reforma da Previdência, melhor para a Bolsa de Valores. Ora, se é melhor para a Bolsa de Valores, então é melhor para a gente, é melhor para os brasileiros. Veja, eu não vejo dessa forma, até porque na medida em que você tem o desemprego cada vez mais crescente, então você não consegue fazer uma associação direta entre a alta na Bolsa e uma melhora de vida para o povo, em geral. Então, realmente, a alta que há na Bolsa é porque você atrai grandes investidores, mas esses investidores eles querem botar o dinheiro lá para tirar no curto prazo até no curtíssimo prazo. Entende? Romulo, você concorda? Olha, eu considero esse assunto como uma meia-verdade, né? Meia-verdade por quê? Na realidade, o gasto previdenciário no que toca aos servidores públicos, ele influencia, né, as contas públicas. Isso é inegável. Mas é importante destacar, não apenas pela perspectiva do servidor público, mas também pelos sedetistas, já que a reforma previdenciária ela vai afetar o INSS e os servidores públicos federais em sua grande dimensão. Então, em relação à situação financeira e atuarial, né, e saudável do ponto de vista do regime dos servidores públicos, há um desequilíbrio maior se for comparar com o INSS. No entanto, né, eu não vejo, apesar disso, representar nos números um fragmento dos gastos públicos, eu não vejo isso como salvador de que a economia brasileira vai, como alguns pensam e até alardeiam, ser resolvida e equacionada de uma hora para outra. Importante esclarecer que até 2015 as contas do INSS eram superavitárias. Então, de 2015 para cá, né, é que começou a haver um saldo negativo. E mesmo assim não é um saldo negativo na cifra que está sendo anunciada. Hoje estimado é algo em torno de 280 a 300 bilhões de reais. Essa situação financeira que o Brasil se encontra hoje, eu considero isso como parte da má gestão pública e também com a participação significativa das corrupções que vivenciamos e que ocasionou uma retração no país. Especificamente de 2015, coincidentemente, 2015 para cá, foi quando começou a se desbaratinar os grandes esquemas de corrupção e que terminou o país entrando numa certa recessão. As contas previdenciárias são sempre combatidas há 15, 20 anos. Então, se o problema fosse previdenciário, nós estávamos num crescimento em êxtase, porque desde o governo, lá de trás, desde o governo Sarney, né, quando ele reduziu o teto de 20 salários mínimos para 10, depois todos os governos foram fazendo mudanças. Não, na minha ótica, com a preocupação de que vai salvar a Previdência brasileira. A longevidade do brasileiro é um dado preocupante, mas eu vejo a questão do prejuízo, ou que isso vai... que a dívida previdenciária seria o atrapalho do crescimento como um engodo, porque déficit previdenciário é consequência, né? Então, qual é o problema do déficit? É que não se arrecada as contribuições previdenciárias. Nas prefeituras onde possui regime próprio de previdência municipal, os gestores não recolhem a parte dele e ainda usam a parte do empregado de maneira indevida. No Cabo Prévio, aqui perto do Recife, ocorreu, por exemplo, um prefeito colocando a mão no dinheiro de trabalhadores. Então, nos 5.500 municípios do Brasil, por exemplo, a prefeitura normalmente sonega a contribuição previdenciária e ainda retira o valor do trabalhador. Numa perspectiva macro, isso também pode ser colocado especialmente ao INSS.
Então, desde a década de 50 até a presente data, o INSS é mal gerido, né, em relação ao patrimônio previdenciário. Então, lá atrás, habituou-se que políticos fossem retirando os valores para colocar em despesas públicas. Isso quando foi criado Brasília, quando precisou construir a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, e hoje, de maneira constitucionalizada, o Congresso Nacional votou desde 1995 até a presente data um negócio chamado DRU, que é a Desvinculação de Receita da União, em que foi dado um autorizativo constitucional para que os governantes pudessem tirar 20% e hoje 30% de tudo aquilo que é arrecadado em prol da Seguridade Social. Então, ninguém pode dizer que a União está roubando a Previdência, porque, na realidade, foi criada a DRU, em que autoriza eles tirarem 30% das... O que antes chamava de roubo agora foi constitucionalizado. Né? E aí, só para você ter uma dimensão do que representa a retirada desses 30% daquilo que vai ser arrecadado a título de Seguridade Social, no ano de 2016, foi retirado a título da DRU 110 bilhões de reais. O déficit atualizado da Previdência é da ordem de 300 bilhões, arredondando. 2 anos. Se o governo parasse de recolher, ou melhor, se ele parasse de fazer o desconto de 30% por 3 anos, considerando a performance financeira de 2016, teríamos 330 bilhões de reais em que fecharia qualquer buraco. Ainda dava um superávit. Ainda dava um troco, né? Então, na realidade, eu não acho que haja interesse do governo em primar pela boa gestão previdenciária. Inclusive, no dia de hoje, eu coloco aqui em primeira mão, que o governo cogita em privatizar efetivamente uma parte dos benefícios previdenciários. Seriam os benefícios não programados. Inicialmente, o governo já cogita de fazer a privatização dos benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade. E talvez pensão por morte, nas mãos de bancos. Então, o sistema de proteção... Mas isso não consta na PEC de agora? Não, na PEC não, mas... É um susto para depois. Mas não é tão depois, já começa paralelamente a se costurar algo nesse sentido. Então, aos poucos, ou talvez a passos largos, o sistema previdenciário brasileiro começa a ser desmanchado. E é um engodo essa questão da reforma da Previdência como um meio eficaz de levantamento da economia brasileira, porque a reforma da Previdência, né, ela não acaba com super salário ou com pessoas que são servidores públicos e têm altos salários, porque ela privilégios, né, como se alardeia por aí. Ela não acaba com regime complementar de Previdência. Então, quem tem um salário mais alto pode pagar a contribuição até 5.800 por um canal, e por outro canal, que se chama regime complementar, ele paga o restante até bater o salário dele. Segundo, a reforma da Previdência, ela não é tão austera em relação a algumas categorias profissionais, principalmente os políticos. Terceiro, a reforma da Previdência, por mais contraditório que seja, ela cria um plano de cargos e salários generoso em relação às pessoas das Forças Armadas. Então, quem é militar, aeronáutica, exército e marinha, né, vai ter um incremento salarial na fase ativa da sua vida e também na fase inativa da sua vida. Quando a pessoa passa a ganhar uma aposentadoria nas Forças Armadas, que lá se chama de soldo, pela reforma ela vai ganhar um incremento salarial de 4 para 8 soldos, né? Por exemplo, se a pessoa tiver no currículo um mestrado, um doutorado, vai ter um aumento de 73% na renda. Então, a reforma da Previdência, que foi, vamos dizer assim, conclamada para a população como sendo um instrumento de combate a privilégios, na realidade está agraciando algumas categorias profissionais e deixando de fora as outras, né? Então, isso mostra que, na minha ótica, pelo menos, não seria, né, a solução do Brasil a questão da reforma previdenciária, até porque, com pouco tempo, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, vai ter outra reforma previdenciária. Terminar sem ninguém se aposentando mais, é isso?
Veja, há dois Ou isso é anos, só uma há piadinha 2 anos mesmo? atrás, a Essa grande piada, panaceia... infelizmente, tem um fundo de verdade. Não, isso aí, aposentar em breve aí sim será um grande privilégio, se aposentar futuramente. As pessoas vão dizer, lá atrás o pessoal se aposentava. Aposentar, o que é isso? Né? Então, eu acredito que, não, isso é um exagero, mas né, Percebe-se nunca se isso como uma sabe. tendência mundial ou uma coisa aqui do Brasil? Olha, a forma como está sendo feita no Brasil, existe uma certa tendência de uma maior rigidez, né, na Europa, em outros países da América Latina, mas na forma como está sendo feita no Brasil, está sendo muito brutal. Está sendo muito brutal, de uma hora para outra. A forma como está sendo feita velozmente. Você veja que há 2 anos atrás, a reforma trabalhista era dada como uma grande panaceia. Não, quando aprovar a reforma trabalhista, vai resolver. Aprovou a reforma trabalhista, já vai gerar de cara já vai gerar, porque 4 milhões de empregos era o que se prometia de cara. Ao longo de anos ia gerar 10 milhões. Bom, o desemprego aumentou. Aí o que eles dizem? Eles dizem que o desemprego aumentou, mas se não fosse a reforma, estaria pior ainda. E aí hoje a panaceia é a reforma da Previdência. Daqui a 2 anos vai ser uma outra coisa, a panaceia. Então você veja que sempre há esse grande argumento de precisamos salvar a economia. Precisamos salvar. Vamos salvar como? Fazendo... O remédio é esse. Então, aí como o professor Romulo falou, esse remédio que está sendo indicado, né, que está sendo alardeado como a grande solução, não parece... se você olhar no papel, se você fizer as contas, não faz sentido. Percebe? Até porque o poder aquisitivo da população é algo que está sendo completamente excluído da conta. E um outro dado interessante, perceba que quando se fala na Previdência, quando se diz a Previdência possui um déficit, você leva em conta simplesmente, primeiro que eles simplesmente sonegam a informação a respeito da DRU, como o professor Romulo falou, né, a desvinculação de receitas, e ainda por cima não levam em conta que existem várias outras fontes de arrecadação para a Seguridade Social. Porque, veja, você pode até dizer que há um déficit quanto à Previdência Social. Isto é, que a quantidade de valor que o INSS paga para os seus beneficiários é maior do que o que ele arrecada a título de contribuições. Mas as contribuições que eu e você pagamos quando trabalhamos não é a única fonte de arrecadação do INSS. Existem outras, certo? Você tem o sistema da Seguridade Social. E o sistema da Seguridade Social ele não é deficitário. Né? O professor Romulo, inclusive, acho que pode até detalhar melhor que há várias outras fontes de arrecadação previstas na Constituição, além das simples contribuições que a gente paga. Certo? Você tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido, PIS/COFINS, IPI, né? As receitas de concursos e prognósticos. Então, existe uma forma de parar isso? Ou estamos na mão de quem a gente já votou? A gente já votou, eles estão lá representando a gente lá no Senado e estamos à mercê deles. Veja, o político, ele é movido... O grande combustível de qualquer político é o voto. É o voto. E as emendas parlamentares. E as emendas parlamentares, as emendas parlamentares. Mas o voto... Positivas, preferencialmente, né? As emendas parlamentares, elas ganham mais força quando a gente está agora em 2019, teve eleição no passado. Se a gente tivesse, vamos dizer, já em 2021, 2022... a ideia do voto já teria mais força do que... Agora, né? Porque a memória das pessoas não é lá tão boa, gente, de forma geral. Pelo menos para o que precisa, né? Para lembrar a escalação do time, as pessoas geralmente lembram. Mas veja, realmente, o político, se houver alguma pressão popular, o político ele tende a ter uma sensibilidade um pouco maior. Não estou dizendo que ele é uma pessoa boa, não. Estou dizendo que os políticos são pessoas boas, nem que são pessoas ruins. Mas são pessoas que são sensíveis aos votos, porque, querendo ou não, ele precisa do voto para se perpetuar na condição que ele está. Então, veja, a gente não tem eleição esse ano, mas tem eleição ano que vem, que não é a grande eleição, mas é eleição para prefeito, para vereadores e, claro, boa parte dos nossos deputados. Deputados, mas não, porque na Câmara já passou. Preocupação agora, senadores. Boa parte dos nossos senadores vai se candidatar a prefeito de suas cidades, vai candidatar vai botar o afilhado para se candidatar. Então,
de uma forma ou de outra, a gente tem um instrumento, né? A gente tem um poder, que a gente parece que esquece que tem. É um pouquinho em desuso, né? Mas está lá, né? Se a gente tivesse um pouco mais, talvez... Bom, se houvesse uma mobilização maior, talvez se as pessoas fossem, seja ainda às ruas, ou falassem mais, discutissem mais o assunto, e o senador que está ali, sabe, em dúvida, de um lado ele tem a emenda, de outro, né? De outro lado, ele tem ali o eleitor dele que está pensando, poxa, eu vou ficar sem aposentadoria, como é que é isso? Então, ele pode pensar um pouco melhor. Não estou dizendo que vai abrir o coração dele, necessariamente. Eu tenho uma visão um pouco menos positiva em relação ao professor Torquato, de que, essencialmente, os interesses que são movidos pela classe política são interesses egoístas, né, em relação a muitos, né, em relação ao seu interesse próprio, né, inclusive pela perspectiva de perpetuação no poder. Então, é evidente que o voto ele traz uma conta negativa, né, principalmente se ele desagrada uma parte dos seus eleitores. Mas eu acho que essa barreira é facilmente suplantada, né, com os acertos e com os conchavos políticos. As aposentadorias dele estão em questão? Deles, dos militares? Dos políticos? Ela tem uma... ela sofreu uma mudança em 1997 que permitia, até aquele momento, né, você se aposentar com poucas legislaturas, recebendo valores bem generosos. No entanto, né, para você ver a falta de simetria de tratamento, a PEC hoje, por exemplo, ela ameaça alguns direitos adquiridos, inclusive previstos em regras de transição das emendas constitucionais 20, 41, entre outras, né? Essa possibilidade dos políticos terem se aposentado antes de 1997 com poucas legislaturas, ele se protrai até a presente data. Como assim? A pessoa trabalhou até 1997, fez 2 legislaturas. De 97 para cá, ele não teve uma boa aprovação na sua cidade, não conseguiu se reeleger. Ele poderia, em tempo atual, se aposentar com um super salário, com base na regra de 1997, porque ele desempenhou a atividade da legislatura antes de 97. Inclusive, Romero Jucá, entre alguns outros, fizeram isso quando não foram reeleitos, agora em outubro. Então, isso por que acontece? Seria uma regra de transição que permitiria que essa comunidade política, que estava, principalmente da velha guarda, poderia, em tempo atual, se aposentar ainda pegando carona remanescente da regra de 1997. A reforma da Previdência, ela ameaça, e eu acredito que vai alterar algumas regras de transições das emendas, mas essa regra de transição em relação aos políticos não vai ser tocada. O pedágio que o político paga para poder entrar na regra de transição da reforma é infinitamente menor em relação ao pedágio da população. O pedágio que nós pagaremos. Né? Então, por exemplo, as pessoas que estão faltando menos de 2 anos para se aposentarem, pela reforma, ela precisaria pagar um pedágio de 100% do tempo faltante. Os réis mortais, imagine você que a pessoa está faltando 4 meses para se aposentar. Nesse caso, ela precisaria pagar um pedágio de 100% desse tempo faltante. Então, se está faltando 4 meses, ela ia precisar trabalhar 8 meses a mais para poder se aposentar. A classe política paga um pedágio de 30% e os militares pagam um pedágio de 17%. Então, é só um exemplo, né, para mostrar a discrepância de tratamento no que diz respeito ao pedágio. E assim também vai se repetindo. Então, a classe política, na minha ótica, só em Brasília, né? termina colocando na balança o seguinte: a depender do volume da emenda parlamentar ou do conchavo político que ele faça, ou do carro que ele vai assumir, ou do proveito político que ele vai ter, ele consegue facilmente esquecer, né, a depreciação que ele vai ter com o seu eleitor. Né? Eu, numa perspectiva mais negativista, né, costumo raciocinar dessa forma. A barreira maior já foi ultrapassada, que é a Câmara dos Deputados, uma quantidade maior para obter os 3/5, que é o quórum qualificado da PEC. Então agora no Senado... excelências lá. Agora no Senado vai ser
mais fácil 81. essa aprovação. E ainda tem um outro detalhe, que são os financiadores das campanhas dos políticos, né? Os grandes financiadores da campanha, boa parte dos políticos que votaram a favor dessa PEC, se você olhar, são financiados por grandes bancos. Talvez os bancos sejam, muito provavelmente, os maiores interessados na reforma da Previdência. Até porque, veja, com a depreciação da Previdência Pública, as pessoas vão correr naturalmente para a Previdência Privada, que é oferecida pelos bancos, não é? Então, o produto dos bancos vai ter o seu valor aumentado. Que o Rômulo trouxe sobre a privatização, né? Também agora. Ainda, pois é outro produto que os bancos vão nos vender. Especialmente, né, a gente está falando da classe média. Porque a classe pobre, ela não tem condições de pagar a Previdência Privada. O salário mal dá para pagar a alíquota de 11% do INSS, ou de 9% ou de 11%, né, em relação ao INSS. Então, ele não tem condições de pagar uma segunda camada de proteção. Ele vai finalizar a sua vida ali com o INSS mesmo. Então, quem tem salários abaixo dos R$ 5.800, que é o teto máximo do INSS, esse é o que vai ser o objeto da grande reforma previdenciária. E aí, eu concordo com o professor Torquato, no sentido de que vai haver uma debandada de pessoas buscando obter o plano B. O plano B, enquanto tínhamos uma previdência mais organizada, nunca foi preocupação ou nunca foi motivo de desejo para muitos brasileiros. Embora o progresso da adesão ao produto da previdência privada está cada vez mais crescente, né? E apenas nesse debate, né, a reforma nem saiu do papel e já está registrando o crescimento. A agência XP, por exemplo, já registrou um crescimento de venda de produto de previdência privada. Então, de fato, essa conta, né, ela vai ser paga. Quem fez o financiamento das campanhas agora está sendo reembolsado, porque as instituições financeiras são quem oferece, né, para a população a previdência privada, e agora já está em franco crescimento esse produto aqui no Brasil. Acho que a gente tem que ficar mais atento ao noticiário, ver o que vai acontecer nos próximos dias. Você falou 60 dias, mais ou menos, para... 45 a 60 dias. Existem algumas providências que eu coloco aqui como cautela, né, para quem está na corrida para tentar se aposentar. A reforma, ela, por exemplo, não aceita que ocorra a averbação de períodos que a pessoa não pagou a contribuição. Então, um servidor público que deseja averbar 10 anos de uma empresa que ele trabalhou como seletista. Se o empregador dele não pagou 8 anos de contribuição previdenciária, pela reforma ele só conseguiria averbar 2. Então, para quem se encontra nesse tipo de exemplo, o ideal é que faça a averbação antes. Quem trabalhou, por exemplo, em atividade insalubre ou periculosa, esse tipo de atividade conta mais tempo, né, ainda que de maneira fictícia. 10 anos a pessoa trabalhou como vigilante. No âmbito do INSS, isso é considerado como 14 anos. Esses 4 anos a mais não serão considerados na reforma. Então, a ideia é que as pessoas corram para poder averbar eventual tempo de atividade periculosa. Pessoas que não pagaram por um período no passado contribuição previdenciária, mas trabalharam. Esses buracos ao longo da carreira profissional, porque a pessoa estava em dificuldade financeira, mas se provar o INSS que trabalhou, ela consegue indenizar o INSS de maneira retardada. Essas providências elas estão sendo aconselhadas para pessoas que têm o propósito de se esquivar da reforma da Previdência. O cálculo, né, para a reforma seria 65 anos o homem, 62 a mulher. Mas, além do parâmetro etário, né, há também uma depreciação financeira no novo cálculo. Ele considera todas as contribuições desde julho de 94, só isso aí para algumas pessoas dá um prejuízo de 25%, e também há uma outra depreciação em relação ao coeficiente de cálculo. Para que 20% menores contribuições também, né? Não, isso seria 100% de todas as contribuições desde julho de 94. Hoje é 80%. Então, hoje, o governo dá uma colher de chá para as pessoas que, durante a sua ascensão profissional, tiveram salários menores, e esses salários menores eles vão ser excluídos, jogados no lixo, né? Isso aí não termina contaminando a conta de modo negativo.
pela PEC, vai usar todos os salários. Então, para a pessoa não poder ter essa depreciação, significaria dizer que ela teria que pagar toda a vida sempre pelo teto máximo da Previdência. O que é difícil, porque quando você começa na sua carreira profissional, você começa com um salário menor e vai crescendo. O outro prejuízo é em relação ao coeficiente de cálculo, né? O coeficiente de cálculo, para que você possa ter acesso à integralidade, como o professor Torquato falou no início do programa, o homem precisa ter 40 anos de atividade. Então, um exemplo prosaico. Se você começa aos 20 anos de idade com o propósito de mirar uma aposentadoria integral, você precisaria ter 40 anos. Então, você começou aos 20 e com 60 anos você, em tese, estaria elegível de ter um benefício integral. Só que a reforma, ela prevê o requisito de 65 para o homem. Ele não vai para a praia esperar envelhecer, então ele vai continuar trabalhando. Na prática, ele vai terminar, nesse exemplo aí, 45 anos. 45 anos de contribuição. E lembrando que a reforma, Boaventura, ela não estagna nos 65 ou nos 62 para a mulher. Existe uma regra que é pouco falada, que é a regra do gatilho. Que diabo é isso? Na realidade, todas as vezes que o IBGE divulgar que o brasileiro está vivendo mais, a idade ela aumenta automaticamente, né? Então, ela pode sair, se esse ano o IBGE, após 2033, que é quando acaba a regra de transição, depois de 2033, se o IBGE abrir a boca e disser, olha, o brasileiro está vendo mais, então a idade vai para 66. No outro ano... Agora com os dados de desmatamento, é bem capaz disso acontecer, né? Sim, porque a gente está falando de É um porque o órgão, dado de um órgão que agora está não embaixo é. das asas do governo e que não sabemos até certo ponto a sua imparcialidade e se há ingerência política na manipulação dos dados. No outro ano, se ele disser que aumentou, vai para 67, 68 até não se sabe Então quando. esse aí é o ponto que a pessoa não sabe, então, realmente, se vai se aposentar. Exatamente. Como governador. A Olha, um dado brincadeira- interessante, Boaventura, sobre o Chile. O Chile é o país que aprovou, talvez o único país que aprovou uma previdência semelhante com essa que o Brasil está pretendendo aprovar em breve. Mas faz tempo já que o Chile aprovou. No Chile, você está tendo uma taxa recorde de suicídio de pessoas idosas. Suicídio de idosos. Então, veja, isso é uma coisa muito assustadora. Assustadora. Esse sistema chileno, ele adota a capitalização, em que você contribui e aí você, quando se aposentar, você vai fazer um grande saque de tudo que você juntou ao longo da vida. O problema Meio é que... um FGTS, você vai juntando e Exato. tira de uma vez O só. problema é que Por aí. o sistema da contribuição previdenciária ele sempre foi feito de modo coletivo, né? Então não é só você que paga a sua aposentadoria. O seu empregador paga uma parte da sua aposentadoria, o governo deveria pagar também uma parte da aposentadoria e na prática terminam só você pagando. E por isso a gente fala dessa conta em função da má gestão. No caso da capitalização, inclusive na PEC, haveria previsão de só você pagar e já teria a retirada, né, logo do início do texto, do empregador e do governo. Isso por si só já efetivamente faria que o seu bolo de dinheiro fosse menor ao longo de sua vida. E um outro problema, disso que o professor Torquato falou, que está ameaçado de ser ressuscitado, a capitalização caiu fora, né, na Câmara dos Deputados. Nada impede dela voltar agora no Senado. Existe a possibilidade dela fazer uma PEC paralela. A criatividade do nosso senador, né, é tamanha, porque, na realidade, qualquer alteração que ocorra na PEC número 6, ela teria que necessariamente voltar. Para não ter que voltar e parar com o enterro, né, faz uma PEC paralela para votar somente a capitalização. Então, a capitalização está para ser ressuscitada por meio de uma PEC paralela. E nessa capitalização, que se assemelha bastante com o sistema chileno, existe uma jabuticaba que as pessoas não estão acostumadas, até porque não existe, e são pouquíssimos países no mundo que têm a capitalização, que é o sistema de equacionamento. Que diabo é isso? Primeiro, a capitalização ela poderia ser gerida por bancos ou instituições financeiras e mercado financeiro. Lembrando aqui ao telespectador, no sistema de fundo de pensão, tiveram saques bilionários no sistema da FUNCEF, Postales, Previ, e muitos aposentados estão aí tendo dificuldade de receber aquilo que eles pagaram. O sistema de capitalização ele pega carona nesses fundos de pensão.
Então, por exemplo, se a administração financeira não ficar a cargo do Tesouro, né, da União, ele vai poder ser gerido por alguma pessoa do mercado financeiro. E essa pessoa do mercado financeiro ela poderia estar suscetível de sofrer uma ingerência política. Chegar um político desonesto, junto com a pessoa que está administrando uma dinheirama, né, dos trabalhadores, e dizer, olha, vamos dar um saque aí fraudulento, como aconteceu e vem acontecendo no Brasil. E aí, ocorrendo, né, a gente sabe que o Brasil não é afeto à corrupção, mas vamos, por hipótese, dizer que ocorra corrupção em relação a esse dinheiro previdenciário. A consequência disso, nesse sistema de capitalização que está na iminência de ser ressuscitado, é o equacionamento. É justamente pegar de um ano para o outro, ocorreu um buraco lá de 200 bilhões. Pegar esse buraco, esse prejuízo que a entidade tomou e dividir para todos, irmãmente, mas dividir de maneira imediata. Então, quem está aposentado, se você está ganhando uma renda de 5 mil reais de aposentadoria, de um mês para o outro, ele reduz para 3 mil reais, para pegar 2 mil e pagar esse buraco que alguém roubou. E para quem está trabalhando nesse sistema de capitalização, ele vai aumentar a contribuição previdenciária. Então, por exemplo, se você paga R$1.000 de contribuição previdenciária, se ocorrer a constatação de que houve o rombo, né, e que vai ser necessário todos pagarem pelo equacionamento, então vai aumentar a sua contribuição previdenciária de R$1.000 para R$3.000, para R$2.000, a depender do plano de equacionamento que for adotado para fechar aquele buraco. Então, no Chile, né, você não tem a segurança de que vai ter uma renda mínima. Sua renda pode diminuir a partir do momento que ocorrer uma corrupção. Né? E como a gente vive no Brasil, onde a percepção de corrupção é alarmante no âmbito internacional, poderíamos dizer que o trabalhador, confiando o seu dinheiro para uma entidade privada, poderia levar uma pernada, e essa pernada ela ainda seria difícil dele resgatar o ressarcimento financeiro. A gente podia continuar um bocado aqui falando sobre esse assunto, mas eu já levei alguns carões aqui no ouvido, que a gente já estourou mais de 10 minutos do nosso tempo. E eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês pela presença, professor Torquato, professor Rômulo, para a gente discutir isso aqui. Tem um tema vasto e acho que a gente podia marcar outro programa mais para frente um pouquinho, menos de 60 dias, para a gente ver como é que está essa situação, atualizar um pouquinho. Vamos tentar evitar, né? Tentar correr para a gente ver se a gente evita, quem sabe, não. Eu acho difícil, né? Vai ser um negócio agora de quem sabe daqui a 4, 8 anos, talvez uma população um pouco mais já consciente do tamanho do problema, talvez a gente consiga revogar, quem sabe, não é? Tentar que Sendo mais uma vez otimista. Que essa jabuticaba aí venha doce, pelo menos. Muito obrigado a vocês pela participação hoje. Agradeço, boa tarde a todos. Obrigado, boa aventura, boa tarde. Na verdade já é boa noite. Pois é. Boa noite. Já é boa noite. O programa durou. Pessoal, obrigado a vocês também que acompanharam com a gente aqui até agora. Lembrando a vocês que o programa Conversa na Uninasal é uma realização da Web TV, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social. É o espaço que o aluno da Uninasal de jornalismo, publicidade, propaganda e fotografia pode pôr em prática o que aprende em sala de aula sem nem precisar sair da instituição, como fez o Juan Reis, que produziu o programa de hoje. Lembrando a você, segunda, quarta e sexta, sempre às 5 da tarde, está ao vivo aqui para mais uma conversa e você é nosso convidado. Até quarta!